Portanto, é importante fazer exercícios de amplitude de movimento, especialmente no braço ou perna de alguém, se eles começarem a ficar rígidos. A ideia do exercício de amplitude de movimento é manter o comprimento do músculo, aumentar a sensação ao redor do braço e prevenir o enrijecimento dos músculos. Então, começamos e trabalhamos em cada articulação individualmente. Assim, trabalhamos na articulação do ombro, depois no cotovelo, no pulso e em seguida na mão. É importante que cada articulação esteja bem apoiada quando você está a fazer os movimentos pela primeira vez. Então, começamos na articulação do ombro. Eu pegaria no braço do Tony, colocaria a mão dele ao redor do meu braço superior ali e apoiaria o cotovelo dele com a minha outra mão e depois o ombro dele aqui. E então eu posso simplesmente levantar suavemente o braço dele para o lado, o tempo todo sentindo a resistência. Se eu me mover devagar, isso significa que os músculos vão se esticar lentamente. Se nos movermos muito rapidamente, podemos machucar os músculos. Também é importante perguntar ao Tony o que ele está a sentir. Se ele sentir alguma dor enquanto fazemos isso, então não queremos mover tanto ou mais devagar? Está bem. Está bem. Bom, Tony. E também não olhar para levantar o ombro, o cotovelo mais alto que o ombro. Então, é mais ou menos até onde queremos ir. E também podemos apoiar o braço do Tony para trazer o braço dele para frente. Novamente, não levantando o cotovelo mais alto que o ombro. E podemos descer até a articulação do cotovelo dele. Pegue a mão do Tony como se estivéssemos a apertá-la. Apoie a articulação do cotovelo dele com a minha outra mão. E gentilmente estenda o cotovelo dele. Depois podemos dobrá-lo. E então podemos virar a mão do Tony para cima e para baixo na mesma posição. Movimentos agradáveis e lentos. Lentos e controlados. E descemos até a articulação do pulso dele. Gentilmente traga o pulso dele para trás. E para frente. E depois segure a articulação do pulso dele e pegue nos dedos dele e entrelace os dedos entre a sua mão como um pato. Endireite os dedos dele e depois gentilmente os traga para fora assim. Não queremos dobrar os dedos dele para trás. Novamente, as articulações dos dedos são muito propensas a se colocarmos muita força nelas. E então podemos tratar o polegar separadamente. Segure a base do polegar, endireite a articulação superior e depois apenas gentilmente afaste. E seguindo os exercícios de amplitude de movimento, o que devemos ser capazes de fazer é gentilmente deitar a mão do Tony plana sobre uma superfície plana. Então, poderíamos pegar numa almofada ali e gentilmente colocar a mão dele nessa posição reta, permitindo que os dedos tenham um alongamento longo e lento. Ok, gostaria de tentar isso? Esta parte? Comece no ombro. No ombro? Sim. Então, colocando a mão do Tony, esta mão no ombro do Tony. Isso mesmo, troque de posição. Segure. Isso mesmo, e coloque esta mão contra o seu corpo, sob o seu... Aqui? Aqui. Isso mesmo. Este braço? Sim. E aqui, deixe-me mostrar-lhe. Assim. Aí, isso mesmo. E depois esta mão para cima. Assim. Depois traga o seu braço para o seu. E gentilmente mova o braço do Tony, cotovelo para cima em direção ao topo da cama. Aqui, Isso mesmo. E você está apenas segurando ali, estável. Então você, gentilmente lá em cima. Isso mesmo. Isso é longe o suficiente. E depois de volta para baixo.
gentilmente para cima. Isso é bom. Como está, Tony? Ah, e de volta para baixo. Quantas vezes? Você está a olhar para cerca de 5 a 10 vezes, devagar e confortavelmente. Lembre-se de trazê-lo todo o caminho de volta para baixo novamente. Todo o caminho para baixo. Sim, isso mesmo. E de volta para cima novamente. Good. Bom. E para baixo. Ok. E tente o cotovelo dele. Então, pegando no pulso dele aqui. Isso mesmo. Uma mão em volta do cotovelo dele. Como? Isso mesmo. Aqui. Isso mesmo. E gentilmente endireitando o cotovelo dele. Reto. Isso é bom. E dobrando. Isso mesmo. Até onde ele pode ir confortavelmente. Então, se ele vier dobrado para cima, traga-o até o ombro do Tony. Isso mesmo. Bom, eu pego na mão do Tony como se estivesse a apertar a mão dele. Isso mesmo, sim. E depois você pode apoiar o cotovelo dele novamente, então sua mão ali embaixo, e depois girando o pulso dele para cima e para baixo. Isso mesmo, sim. Bom, e depois para baixo. Reto. Aqui. E depois, se você mover a sua mão para aqui, isso mesmo. E depois mova o pulso dele, tipo para trás e para frente, assim como você tinha antes. Mão ali. Sim. Vindo para frente novamente, venha. Então dê um passo à frente. Passo. Sim, isso mesmo. Vire esta mão para baixo. Sim, apoie. Aí. E depois este movimento aqui, eu vou mover com você. Assim. Esse. Então você segura ali, isso mesmo. Com calma e suavidade. Está bem. Estás a tornar-te a segurar os dedos dele, assim. Isso mesmo, sim. E depois lembra-te dessa pega. Os dedos dele. Então apenas dobra isso. Endireita os dedos dele e sobe suavemente, mas suavemente. Controla devagar e com cuidado. Então dobra. Endireitando. Mas o que queremos evitar é aquele movimento brusco para trás. Vou demonstrar novamente. Então estás a segurar a mão dele assim. Pegas nos dedos dele e dobra. Endireita suavemente. Dobra e dobra. Então há dois movimentos. Há aquele ó e há aquele endireitar. Está bem? Tenta isso. Começamos sempre com os nós dos dedos dobrados primeiro. Então endireita aqui. Endireita. E depois para cima suavemente e para baixo e dobra. Vês esses dois movimentos? Endireita. Dobra. E dobra. Os dedos endireitam primeiro e depois os nós suavemente. Demasiado longe. Não venhas tão longe. Não devias ver estes a começar a dobrar para trás. Endireita os dedos, endireita os nós. Sim, dobra os nós. Isso mesmo, e dobra os dedos. Isso mesmo. Conseguistes? Isso. Dobra os dedos, tá bem. Dobra os nós.
Apenas evita ir demasiado para trás, assim só ficas com eles direitos e não dobrados para trás assim. Oh, isso mesmo. Isso mesmo, Kiana, conseguistes. Tá bem, perfeito. E dobrando para baixo. Bom, E depois, a seguir, podemos esticar esses dedos, colocá-los numa almofada, descansá-los. Bom,